Nesse mundo, poucas histórias permanecem atemporais, ou seja, independente de qual seja o tempo, ela sempre irá fascinar. Grandes histórias que envolveram grandes acontecimentos na humanidade, que chocaram o mundo inteiro por seu tamanho desfecho. Nessa nova série, irei trazer uma história real que, mesmo após 107 anos de seu glamouroso início e trágico desfecho no Atlântico Norte, ainda permanece na mente de bilhões de pessoas mundo afora. Ele foi encomendado pela então White Star Line para uma nova classe de supernavios do tipo transatlântico e receberia um nome emblemático. Senhoras e senhores, esta é a história do navio mais famoso do mundo, o Titanic. Tempos dourados para a indústria naval que literalmente trabalha a todo vapor para entregar seus respectivos navios encomendados, desde navios cargueiros a navios de transporte marítimo de passageiros a longa distância. Em todo o mundo, havia rotas internacionais feitas com navios gigantescos, para os padrões daquele início de século XIX. A famosa empresa britânica White Star Line não queria ficar para trás ao ver que seus principais concorrentes estavam crescendo de forma exponencial por aquelas áreas. A White Star tinha apenas navios que, para aqueles anos, eram um tanto obsoletos e lentos, além de não ser interessantes para os passageiros mais formidáveis da primeira classe. Com isso acontecendo diante de seus olhos, o então presidente Joseph Bruce Smay, ou simplesmente Bruce Smay, sentou-se para averiguar a situação e logo decidir avançar para um futuro mais promissor. Juntamente com vários engenheiros, e entre eles o projetista da nova classe de navios Olympic, estava também Thomas Andrews. Estes supervisionariam a construção dos 3 gigantescos navios que encomendaram ao estaleiro Harland Wolff, que ficava em Belfast, na Irlanda do Norte. O início de sua construção se daria em março de 1909. Logo, a Cunard Line teria um rival para ficar de olho. A Harland Wolff decidiu que construiria os navios Olympic e Titanic de lado a lado. Mas para isso acontecer foram necessárias algumas reformas para acomodarem os navios de mais de 250 metros de comprimento. Houve também um super guindaste com cerca de 70 metros de altura para alcançar as partes mais altas e para instalações de algumas peças no navio. No dia 16 de dezembro de 1908, o seu navio irmão Olympic teria seu batimento de quilha justamente nesse dia, assim iniciando sua construção oficialmente no estaleiro irlandês, recebendo também a numeração 400 para seu casco. Bater quilha em navios é uma cerimônia que marca justamente o início de sua construção, coisa de tradição naval, que ainda hoje continua em navios dos mais variados tipos. Passados 4 meses, e seria realizado ao lado do Olympic o batimento de quilha do navio mais novo naquele estaleiro, o Titanic, que no dia 22 de março de 1909 ganharia a numeração 401 em seu casco, também iniciando sua construção. A diferença entre os dois navios se daria na questão visual, pois o Olympic teria o seu casco branco e o Titanic ficaria com o casco de cor preto. Com o ritmo acelerado de construção e sem mais problemas, no ano de 1911, o supernavio Titanic teria o lançamento de seu casco ao mar pela primeira vez, e isso ocorreria em 31 de maio daquele mesmo ano. Ele deslizaria de seu pórtico com cerca de 20 toneladas de sebo, óleo, graxa e sabão. Nesse mesmo momento, enquanto isso ocorria, algumas pessoas infelizmente morreram por serem atingidas pelas pesadas madeiras que suportavam o navio durante o seu lançamento ao mar. Ao todo, aproximadamente 2.000 placas de aço, medindo 3 metros de comprimento por 2 metros de largura, com uma espessura entre 2,5 a 3,8 centímetros, seriam unidas ao navio. Essas placas eram mantidas unidas por mais de 3 milhões de rebites. Mas até aí o navio em si não tinha absolutamente nada de funcional em seu interior. Era somente um casco no mar, e dali se daria mais uma enorme parte da sua montagem. O navio só parou no mar com cerca de 6 âncoras devido ao seu massivo peso, que, mesmo vazio, passavam-se já as 20.000 toneladas, com algumas amarras de aço que pesavam também cerca de 80 toneladas em média. Ele foi movido para uma doca seca, a fim de que mais de 3.000 funcionários de todos os tipos pudessem fazer a montagem de seu interior, desde as partes elétricas até mesmo a suntuosa decoração da rigorosíssima primeira classe. Trabalharam de junho de 1911 até março de 1912, equipando o Titanic com as mais recentes tecnologias e inovações navais. Enquanto o avanço continuava firme, o seu navio irmão Olympic se envolveu em um acidente. Ele acabou colidindo em 20 de setembro de 1911 com o cruzador HMS Hawke.
O Titanic teve de ser retirado de sua doca seca para que o seu irmão pudesse realizar então seus reparos. No Titanic, as 4 chaminés foram instaladas em janeiro de 1912, enquanto no mês seguinte, suas 3 hélices de bronze foram colocadas em seus devidos lugares. As hélices laterais de 3 lâminas tinham mais de 7 metros de diâmetro e pesavam 38 toneladas, enquanto a hélice central de 4 lâminas media mais de 5 metros de diâmetro e pesava 22 toneladas. A equipagem foi completada em março de 1912 e a embarcação foi registrada no dia 24 do mesmo mês, tendo Liverpool como seu porto de origem, apesar dele nunca sequer ter chegado a navegar em suas águas. Agora vamos a algumas especificações mais técnicas. O navio tinha um total de 269 metros de comprimento, 28 metros de largura e 53 metros de altura, aproximadamente 46 mil toneladas, quase 1.000 toneladas a mais que o seu irmão, Olympic. Sua tripulação total era de 892 pessoas, com acomodação para 2.435 passageiros, devidamente distribuídos em 3 classes bastante distintas. Custou cerca de 7,5 milhões de dólares em valores da época. O navio era dividido em 10 convéses, sendo o maior navio transatlântico construídos até então. Possuiria 29 caldeiras a vapor, para serem acomodadas em 6 salas. Com tudo isso, conseguia chegar a uma velocidade média de 21 nós. Isso equivale mais ou menos a 39 km por hora, consumindo entre 638 a 737 toneladas de carvão por dia. Havia um dínamo que gerava cerca de 400 kW de potência elétrica no caso, e com isso a iluminação e energia para os demais equipamentos, havia energia para os demais equipamentos ou instrumentos ali para aferição de velocidade ou mesmo de pressão das caldeiras, etc. E agora aqui vai uma curiosidade adicional. É de que das 4 chaminés que o navio possuía, somente 3 eram de fato funcionais. Uma delas era puramente estética. Atrás da primeira chaminé localizava-se a sala Marconi, e dessa sala eram enviadas as mensagens via telégrafo ou código Morse. Dentro dessa sala operavam nela Jack Phillips e Harold Bride. Eles seriam tripulantes importantíssimos durante o período e pedido de socorro enviado pelo Titanic durante o seu lento naufrágio naquela noite fria.